Ok. Então vamos para a nossa última aula desse semestre, né? Algumas pessoas eu vou ver semestre que vem, outras não, mas a gente volta a se ver na terça, né? Na terça e, e no dia da prova, ok? Bom, então, basicamente, o modelo de Bohr, ele atinge, digamos assim, o seu ápice, né, na aula passada, né? Por isso que a aula passada eu fiz questão de sublinhar, né, que a quantização do momento angular foi fundamental, né? Então, se a gente quiser fazer uma última revisão, então a gente começou lá com o modelo de Thomson, pudim de passa, depois Rutherford com a introdução do núcleo, aí teve, né, uma análise sobre a estabilidade dos elétrons em torno do núcleo, aí mostramos, né, os espectros, né, de emissão atômicos, e esses espectros estavam relacionados com a liberação, né, de energia quando o elétron mudava de posição. E a gente viu que isso era uma característica única de cada átomo, né? Aí teve algumas tentativas empíricas, né? Que são as séries de Balmer e dos outros lá. Aí depois vem, né, Bohr e postula, né, que o momento angular deve ser quantizado, né? L igual a NH cortado. E aí a partir daí, né, ele encontra o raio, a velocidade, a energia e o próprio comprimento de onda relacionado à emissão, né, desta energia, ou seja, a diferença de energia entre os níveis dividido por H está relacionada a uma frequência que está relacionada a um comprimento de onda. E aí, esse comprimento de onda foi verificado que esse comprimento de onda, né, obtido por Bohr, verifica-se que ele satisfaz, né, as séries empíricas sugeridas anteriormente e explica então o espectro de emissão atômico, né? Porém, né, tem um detalhe que é mais ou menos o seguinte: eu olho para o espectro atômico e eu enxergo linhas bem definidas bem definidas, né, comprimentos de ondas bem definidos. Mas conforme os experimentos foram acontecendo e melhorados, notou-se mais linhas sobrepostas, né? Então, vamos imaginar aquela linha vermelha, que é a referência, né, do átomo de hidrogênio, da série de Balmer. Aí, de repente, né, o experimento melhorou, eu faço um zoom naquela linha, ou nas outras linhas, e eu noto que tem mais linhas embutidas ali, né? E é basicamente sobre essas linhas, né, que a gente vai falar hoje. Se uma linha, né, do espectro de emissão é definida pela diferença, né, de energia entre os níveis, né, atômicos, então aquelas sublinhas, né, que estavam escondidas, elas também devem ter uma relação, de alguma forma, com o comportamento do elétron ou com a energia do elétron, né? E é isso que a gente quer ver para finalizar esta parte. Bom, antes de falar, né, propriamente desta diferença, né, é interessante introduzir a correção para massa infinita, né? Então, basicamente, né, se no início a gente, no modelo de Bohr, né, da aula anterior, a gente supôs que a massa do núcleo, né, era uma massa muito grande em relação à massa do elétron, né, aproximadamente 2.000 vezes maior para o caso do átomo de hidrogênio. Mas a gente pode não desprezar, se a gente quiser, esta massa do elétron, né?
a gente deve levar em conta, né, que apesar de ser um número bem maior do que a massa do elétron, é um número finito, né? Não é infinito. Ou seja, ali a gente basicamente toma o limite, né, quando essa massa é muito maior do que a outra. Então, para corrigir, né, esse detalhe, a gente pode fazer igual a gente faz na mecânica, né? A gente introduz a ideia de massa reduzida do sistema. Não sei se vocês já estudaram essa parte, né, lá em mecânica clássica, né? A gente trata de um movimento, órbitas, né, em movimento ondulatório. Mas basicamente a massa, né, reduzida é o produto da massa menor vezes a massa maior dividido pela soma, né, da massa menor com a massa maior. No caso do sistema planetário, por exemplo, seria a massa do Sol em comparação com a massa dos planetas, né? E lá a gente introduz nesse sentido. Ou, né, por exemplo, a massa da Terra em relação à massa da Lua. Mas, basicamente, é introduzido isso com a ideia de que a massa do Sol é muito maior do que a massa dos outros planetas. Então, a gente introduz uma massa reduzida, né? Bom, e no fundo, essa massa reduzida, ela simplesmente vai entrar nas equações no lugar da massa, né? O que antes era só a massa nuclear, né? Agora é a massa reduzida, ok? Bom, então Bohr propõe, né, essa modificação no segundo postulado. Então, em vez de ter mVr, né, a gente vai ter um μVr igual NH cortado. Sempre a mesma expressão, né, para quantização. Lembrando, se vocês... Essa equação parece muito com a resistência equivalente, né? Vocês lembram que a resistência equivalente entre dois resistores em séries, né, era o produto pela soma. Ou simplesmente o inverso, né, da resistência equivalente é igual o inverso da resistência 1 mais o inverso da resistência 2. Então isso dava uma resistência equivalente que substituía, né, esse valor, em vez de pensar em dois resistores em paralelo, eu penso num único resistor, cuja resistência é uma resistência equivalente entre os dois. Aqui é mais ou menos a mesma ideia, né, se a gente quiser pensar parecido. Então, do ponto de vista das contas, né, a gente não faz muitas alterações, só introduz esta questão. A outra característica era o seguinte: se eu tinha dois resistores, não sei se vocês lembram, se eu tenho dois resistores em paralelos, a resistência equivalente, né, entre esses dois sempre vai ser menor do que o menor deles, né, por causa, né, de como é calculada essa expressão. Então, aqui também, né, a massa reduzida, né, é um pouquinho menor do que a menor massa. No caso, a menor massa seria a massa do elétron. Então, simplesmente a gente vai, né, trocar onde tem m por μ nas equações, né? Então, para o número de onda, né, eu teria a mesma expressão. E aí, dentro do Rm aqui, né, que seria a constante parecida com a de Rydberg, né, só que é a de Bohr, aqui dentro dessa constante tinha, né, a massa introduzida. Nesse caso, eu posso escrever Rm, que é equivalente a mzão, dividido por mzinho mais m vezes r infinito. E esse r infinito, então, é exatamente igual à constante de Rydberg, né? Que no fundo, no final das contas, vai ser a massa reduzida dividido por mzinho.
Novamente, isso daqui é uma constante, né, que tem uma dimensão, essa daqui também, e esse fator multiplicativo deve ser adimensional, né? Então sobra μ sobre m. Então, no fundo, né, só para deixar claro, o que a gente fez, né, deixa eu ver se tem aqui. Não está exatamente explícito nessa equação, mas o que eu quero dizer, esse R infinito é esta quantidade aqui, a menos do n, né? Esta quantidade aqui, certo? É o m sobre 4πy0 e a quarta dividido por 2h cortado ao quadrado. Aí o z quadrado e o n quadrado fica deste lado da expressão. Então, no fundo, eu troco esta massa aqui pela massa reduzida, ok? Não faço nada além disso. Isso, por que foi introduzido isso, né? Apesar do... deixa eu só ver se... tá. Apesar da diferença entre a massa do elétron e a massa do núcleo ser bastante grande, a diferença, né, dava na ordem de 10 a menos 4. E as linhas, né, que eu vou comentar no final, que quando eu dava um zoom nas linhas de absorção, eu notava outras linhas do espectro. Então, no primeiro momento, poderia ser somente uma correção da massa do sistema, entre aspas, planetário, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a introdução da massa reduzida foi no primeiro momento para verificar se não era a massa reduzida que tinha a ver com essas linhas espectrais adicionais, né, que aparecia, né, que a gente vai acabar vendo depois. Mas, de qualquer forma, essa introdução é mais correta, né, do que a anterior e ela se mantém assim. Então, por exemplo, para o hidrogênio, né, emissão, a massa do núcleo dividido pela massa do elétron, é da ordem de 1836 vezes. Né? Então, a massa do núcleo é 1836 vezes a massa do elétron. Ok? É um número pequeno, mas poderia estar relacionado a essas diferenças. Aí a gente pode... é só citar um exemplo aqui. Então, o átomo muônico, né, ele tem um núcleo cuja carga é mais Z vezes Z e uma massa emissão que é 1836 vezes a massa do elétron, ok? E ele tem um mu, né, que tem esse símbolo Mi, um negativo em cima. Ele tem a mesma carga do elétron, né, menos Z, porém a massa dele, né, é 207 vezes a massa do elétron. Bom, a gente vai ver lá na frente outras partículas fundamentais, ok? Além do próton, do nêutron e do elétron. Uma delas, né, que aparece é o muon. Tem o pion, o muon, né? Então, o muon é uma partícula que tem a mesma carga do elétron, porém tem uma massa 200 vezes maior, né? Então, ele pede aqui, calcule o raio da primeira órbita para Z igual a 1. Ou seja, tem um próton, né, um único próton e um único muon nesse elétron. É como se fosse o átomo de hidrogênio, só que em vez do elétron, eu tivesse uma partícula mais... eu tivesse um elétron um pouco mais pesado. Que é o átomo muônico, certo? Então a gente calcula a massa reduzida. Mi é mzinho mzão dividido por mzinho mais mzão. Fazendo essa conta, então eu acho que Mi
é 186 vezes a massa do elétron. Só cuidado aqui, porque Mi, com o sinal negativo em cima, é o símbolo dessa partícula que a gente está introduzindo aqui, certo? Mas só o Mi sozinho é a variável massa reduzida, né? Então esse daqui é uma massa. Esse cara aqui é o símbolo de uma partícula, certo? E tem carga em vez de massa. Mas é tanto símbolo que tem hora que tem que repetir. Bom, feito isso, então a gente tem a expressão para o raio. Lembra que a gente obteve, né, uma das primeiras coisas depois da quantização do momento angular foi encontrar o raio e a velocidade. A gente pega o mesmo raio, substitui a massa reduzida, né, e calcula, né, no caso, para um próton e um muon, com a mesma carga, ok? Então, fazendo as contas aqui, eu encontro 1 sobre 186 vezes 5,3 vezes 10 a menos 11, né? E eu deixei assim porque esse número aqui nada mais é do que o raio de Bohr, que a gente calculou lá atrás, que dava meio angstrom, né? Então, o fato, né, de ter uma massa, uma partícula com a massa maior, e considerar a massa reduzida, né, eu vejo que o raio é uma fração 1 sobre 86 do raio de Bohr, ok? O que isso significa? Significa que ele está mais próximo do núcleo, ok? Essa partícula. Então, o resultado daquele 1 sobre 186 vezes o raio de Bohr, né, me dá 2,8 vezes 10 a menos 13 do metro, ou seja, 0,0028 angstrom. Né? Ou seja, esse muon tem uma órbita, né, muito mais próxima do núcleo do que a órbita do elétron. Né? E a razão é 1 sobre 186. Aí o segundo item seria calcular a energia de ligação. Né? Então, eu calculo a energia do estado fundamental, né? No caso, E igual a menos mz quadrado e a quarta dividido por 4πε0 ao quadrado, vezes 2h cortado, vezes n. Novamente aqui eu vou trocar essa massa, né, pela massa reduzida, mas vou manter o nível igual a 1 e z igual a 1. A única coisa que eu vou fazer é trocar m pela massa reduzida. Bom, fazendo isso, né, eu vou ter que, no final das contas, eu vou ter menos 186 vezes 13,6 eletronvolts. Então, do ponto de vista da energia, aparece um fator multiplicativo aqui, né, que é o 186. No caso do raio, aparece um fator dividindo, né? Significa que essa partícula está mais próxima do núcleo e tem uma energia maior. E quando a gente calcula essa energia, então a gente encontra menos 2.530 eletronvolts. Né? Então é bem a energia, né, do estado fundamental do muon é bem maior do que a energia do estado fundamental do elétron, ok? Bom, a energia do estado fundamental, no fundo, é a energia de ligação. Ou seja, se eu quiser tirar um elétron daquele estado, eu vou ter que gastar essa quantidade de energia, certo? 2.530 eletronvolts. No caso do muon, se eu quiser tirar um elétron, né, do átomo de hidrogênio, por exemplo, eu tenho que gastar no mínimo uma energia de 13,6 eletronvolt. Então essa energia, né, para tirar, né, esse elétron da posição de estabilidade, né, é o que a gente sabe por energia de ligação, ok? A gente vê muito isso na química, né, porque para formar uma partícula, uma molécula,
eles têm que trocar, né, elétrons, né, de alguma forma. E para essa reação acontecer, né, existe uma energia envolvida, né? E a energia, uma das energias é a energia de ligação, ok? E a letra C seria qual o comprimento de onda da primeira linha espectral da série de Lyman, né? Lembrando que a série de Lyman é a primeira, né? Depois vem a série de Balmer e dos outros. A série de Balmer, geralmente, no caso do átomo de hidrogênio, está na região do visível, por isso que ela foi identificada primeiro. Mas tem uma lá no ultravioleta, quase raio-x, ok? Que é a série de Lyman. E é isso que ele pede. Então, Z continua sendo igual a 1. O nível, né, para eu calcular qualquer emissão, né, de radiação, ou seja, para medir a energia do fóton, o seu comprimento de onda, eu tenho que sempre considerar um nível superior. No mínimo, pelo menos um nível a mais. Ou seja, ele tem que descer daquele nível superior para o nível inferior. Então, no caso, o nível inicial é o nível 2 e o nível final vai ser o nível 1, certo? Então, resolvo, né, e eu encontro, aplico, né, na equação aqui, então, eu tenho Rmz quadrado, Z igual a 1, né, o nosso N final vai ser 1, aqui o N inicial vai ser 2, e eu encontro, então, né, um número de onda que vai ser 139,5 vezes a constante de Rydberg, né, que é fixa, né? Invertendo, né, já que eu quero saber o comprimento de onda e não o número de onda, então eu obtenho o comprimento de onda como sendo 6,5 angstrom, né? E esse comprimento de onda, já que é a série de Lyman, né? Ela está na região do raio-x do espectro, ok? Se eu fosse calcular a série de Balmer, por exemplo, então meu N inicial tinha que ser pelo menos 3, porque a série de Balmer está relacionada ao nível 2. Então, todo mundo que decai para o nível 2 forma a série de Balmer, tá? Só estou revisando o que a gente comentou na aula passada. Ok? Aqui só foi um rascunho para mostrar transformando em centímetros para metros, tá? Bom, e aí, antes, né, de determinar as regras de quantização, foram feitos experimentos, né, para mostrar, né, que os átomos eles ocupam, né, um determinado nível, e esses níveis é possível quantificar através, né, de uma medida da diferença de potencial pela corrente, né? Então, quando eu faço o gráfico, né, disso, de partículas que estão dentro de um tubo, por exemplo, eu consigo mostrar, né, que realmente existe, né, é possível calcular a energia de cada partícula em cada nível, né? Enfim, mas faltava ainda, né, esta explicação para o que a gente vai chamar de estrutura fina, né? Então, são aquelas linhas que estavam escondidas dentro daquelas linhas da série de Balmer, por exemplo, né? Bom, e outro problema, né, que tinha que ser resolvido era a questão da quantização do momento angular. Não era que era um problema a ser resolvido, mas era um problema que ainda mexia, né, com a compreensão dos cientistas, né? Ou seja, bom, o cara vem e impõe, né, que o momento angular é quantizado e
acha um resultado espetacular. Mas vamos pensar um pouco mais, né? Por que esse momento angular é quantizado? Então toda essa discussão, né, ocorria, né? Então para interpretar melhor, né, Bohr sugere, né, algumas regras de quantização, né? Bom, desculpa, Bohr não, Wilson e Sommerfeld, né? Então, em 1916, né, Wilson e Sommerfeld enunciam um conjunto de regras para a quantização. Lembra que Bohr já tinha proposto uma regra, basicamente uma regra para a quantização, que era a quantização do momento angular. Mas, né, depois, Wilson e Sommerfeld, ele propõe uma segunda, né, quantização, um segundo conjunto de regras para a quantização. E é mais ou menos o seguinte: para qualquer sistema físico, no qual as coordenadas são funções periódicas do tempo, as coordenadas, né, no caso, vamos pensar nas coordenadas cartesianas, x e y, são posições que dependem, que evoluem com o tempo. Existe uma condição quântica para cada coordenada, né? Então vamos pensar assim, no modelo de Bohr, eu tenho um núcleo e um elétron orbitando, descrevendo uma órbita esférica, né, ou circular. Então a quantização não podia ser muito além da quantização proposta por Bohr. Aqui, Wilson e Sommerfeld diz o seguinte: existe não só uma quantização para uma das coordenadas, no caso de Bohr era a coordenada radial, mas pode ser que ocorra, né, uma quantização para duas coordenadas, por exemplo, ok? Bom, depois a gente vai compreendendo. Então existe uma condição quântica para cada coordenada, né? E aí ele diz que o seguinte: a integral, né, fechada do momento de uma determinada coordenada pela sua variável, por exemplo, o momento em x, dx é igual a um número quântico x vezes h. Ok? Então ele generaliza dizendo, bom, para x, né, eu tenho uma certa quantização, para y eu teria uma outra quantização. E se tivesse em 3 dimensões, para z, uma outra quantização. Obviamente, depois a gente transforma isso em coordenadas esféricas, que fica muito mais fácil de tratar. Onde Q, né, é uma das coordenadas, x, y, z, e P de Q é o momento associado a essa coordenada, no caso Px, Py, Pz. E Nq é o número quântico inteiro, né? E essa integração aqui, né, sobre o momento, né, é o que lá na mecânica a gente chama de ação, né? Então, quando a gente quer calcular, né, a ação, eu nem sei se a gente chega a ver, ou se vocês chegaram a ver essa definição. Lembra que a gente tem a integral da força, que é o trabalho, depois tem, se for do ponto de vista espacial, é o trabalho, a energia, se for do ponto de vista temporal, é o impulso, né? No caso aqui, é o momento espacial, é chamado de ação, ok? Que é uma integral, né, tomada sobre um período da coordenada Q, certo? Vamos nos ater ao resultado, tá? Obviamente essas contas são importantes, mas no fundo a gente não vai fazer conta, a gente vai apresentar a construção do modelo, ok? Então a gente pode ilustrar esta questão pensando no oscilador harmônico simples, em uma dimensão, né? Por exemplo, se eu escrever a energia,
né, total vai ser energia cinética mais energia potencial. A energia cinética, já considerando, né, os postulados de Planck, né, e de Einstein, é o momento ao quadrado dividido por 2m mais a energia potencial. No caso do oscilador, é o próprio kx quadrado sobre 2. Se eu passar a energia dividindo e igualar isso a 1, eu tenho uma equação de uma elipse, né? Então, eu vou ter aqui P ao quadrado, dividido por alguma coisa ao quadrado, mais um x ao quadrado, dividido por outra coisa ao quadrado. Essas duas coisas ao quadrado aqui, na equação da elipse, são os raios maior e menor da elipse, ok? Então, aqui, no fundo, né, nós temos um que a gente chama um espaço de fase, porque eu tenho uma coordenada espacial e uma função momento, né? Aqui não é um y, então é um espaço de fase porque não é um sistema cartesiano padrão, digamos assim. É um sistema onde uma das coordenadas é espacial e a outra é um momento, certo? Por isso que é um espaço de fase e não um sistema de referência, né? Então, no espaço bidimensional, né, P e X pode ser representado por essa elipse. Então, esses valores aqui, 2ME, se eu tirar a raiz dele, eu tenho informações sobre o raio maior e o raio menor da elipse, ok? Veja que construção interessante, né? Que resultado interessante que vai surgir. Mas como eu tinha dito, né? Então, B vai ser a raiz quadrada de 2ME, dessa expressão aqui, e A vai ser a raiz quadrada de 2E sobre K, que seria este valor aqui. Então, não fiz nada mais, nada menos do que chamar A e B dessas quantidades aqui. Só que não A e B, mas A e B ao quadrado. E a gente sabe, né, que a área da elipse, né, é π vezes o raio maior vezes o raio menor, né? Que é exatamente, né, o valor da integral fechada do momento vezes a sua variável espacial, ok? Π a b. Então, no caso, né, do lado de cá, né, eu tenho essa integral desta ação, que tem como resultado a área da elipse. Eu não vou... bom, enfim, depois caberia uma explicação mais profunda aí, mas não agora, tá? Então, se por um lado, né, a integral da ação é igual à área da elipse, π a vezes b, então, como eu conheço, né, a e b, eu tenho π vezes a, 2e sobre k, desculpa, esse é isso, né? Vezes b, desculpa, vezes a raiz de 2me. Isso simplificado vai dar 2πe dividido por a raiz de k sobre m, né? Veja que tem, né? Quem já resolveu o oscilador harmônico lembra desses termos aí. Então, né, k sobre m vai ser o nosso ômega zero, né? No caso do oscilador harmônico simples, a nossa frequência de ressonância. E isso, né, já que é uma frequência angular, ômega é igual a 2πf, então eu posso dizer que essa quantidade aqui, raiz de k sobre m, é uma frequência angular. Se é uma frequência angular, eu posso igualar a 2π vezes ni, né, ou 2πf. No caso, a gente está usando a letra para definir a frequência sempre como ni, né? Que aplicado, né, na equação acima, vai dar 2πe dividido por 2πni. No final das contas, isso é e sobre ni. Então, essa a integral da ação, né, por um lado, ela é a área,
Esta área dessa elipse eu conheço os parâmetros dela, A e B, jogo neste resultado e obtenho E sobre Ni, E sobre a frequência. Não se assustem, porque talvez aqui tenha sido o primeiro lugar que a gente tenha resolvido esse problema de órbita elipsoidal, ok? Talvez vocês não tenham resolvido isso em nenhum outro lugar. Bom, por outro lado, né, a regra de quantização de Wilson-Sommerfeld também diz que essa quantidade é NH, ok? Mas a integral da ação também é E sobre Ni. Então, E sobre Ni é igual a NH. Ops. Que resulta E é igual E vai ser igual a NHNi, ok? E E igual a NHNi é exatamente a quantização proposta por Planck lá atrás. Ou seja, ele introduz um comportamento, né, que pode ser um comportamento que, em vez de ser somente órbitas circulares, eu posso ter órbitas elípticas, né? Quando eu introduzo essa órbita elíptica, eu tenho que recalcular, né, os meus parâmetros, ver se resulta no mesmo resultado, né? E eu obtenho, então, o mesmo resultado, né? E continua sendo NH vezes a frequência, né? Então, os estados, né, possíveis de oscilação são elipses, né? No caso da quantização proposta por Sommerfeld. Então, no átomo de Bohr, né, as órbitas eram circulares. Aqui pode ser órbitas elípticas, que, no fundo, uma órbita elíptica pode ser uma órbita circular, em uma determinada aproximação, ou seja, quando A é igual a B, esta órbita elíptica é uma órbita circular. Então, uma órbita elíptica, ela contém, no seu resultado, uma órbita circular. Então, ela é mais generalizada do que só uma órbita circular. Está muito seco, né? Então, os níveis, né, basicamente vai definir as órbitas, né? E se eu, né, pensar um pouquinho, a área entre cada uma dessas órbitas é a quantidade, né, HNi aqui, né, basicamente. Então, a gente deduz, né, a quantização de Bohr a partir da regra de Sommerfeld, certo? Então, um elétron se movendo circularmente, né, tem seu momento angular igual a mvr, né, uma coordenada, desculpa, né? No caso de um elétron, né, se movendo com um momento angular mvr, a coordenada θ é como se fosse uma função periódica do tipo dente de serra. Não sei se vocês, só por curiosidade, um dente de serra, né, é mais ou menos uma função desse tipo aqui. Eu poderia travar esse gráfico aqui, certo? O que ele diz? Ele diz que conforme o tempo vai passando, o ângulo vai aumentando. Se eu pensar numa órbita desse tipo, né, é exatamente isso que acontece. Por exemplo, se o elétron estiver caminhando nesta órbita aqui, conforme o tempo passa, o ângulo que ela descreve vai aumentando. Por exemplo, aqui é um ângulo zero, passou o tempo, né, passou pelo 90 graus, 180, 270 e voltou para o zero. Aí começa de novo, né, 0, 40, 90, 180
Então, esta dependência do ângulo com o tempo é uma função do tipo dente de serra, tá? Sei que talvez hoje seja muita novidade, muita coisa nova, mas eu estou tentando explicar de uma forma mais simples possível, pelo menos na minha cabeça, né? Às vezes o que é simples para um não é simples para outros. Tá? Então, nesse caso, né, eu posso substituir a integral da ação pela integral do momento angular de θ. Né? Então, simplesmente ele está fazendo uma transformada. A equação da elipse é uma equação no plano cartesiano, digamos assim. Então, você descobre a posição com base em duas coordenadas x e y. No caso, se você transforma isso em coordenadas esféricas, né, então você continua tendo duas variáveis, por exemplo, r e θ. Né? Então, o momento angular agora, a ação, a integral da ação, vai ser o momento angular de θ. Mas, né, como a gente já viu, isso é sempre igual a um número inteiro vezes h. No caso, o momento angular é constante, então sobra só a integral de 0 a 2π de dθ. Isso dá 2π vezes L. Então, L é igual a NH cortado, chegando na quantização de Bohr. Né? Então, a quantização, né, proposta por Wilson Sommerfeld, né, obtém os dois resultados do resultado de Bohr. Isso era importante para verificar se essa quantização valia a pena ser feita ou não, ok? Então, basicamente, ele diz o seguinte, vamos resumir. Bom, e se não for sempre uma órbita esférica, for uma órbita elíptica? Se for uma órbita elíptica, então eu tenho que escrever a equação da elipse e resolver, né, achar o momento angular, achar a energia, né, achar os outros parâmetros, o raio, né, todos esses parâmetros que eu preciso saber, e verificar se no caso limite isso coincide com o resultado de Bohr. Né? E é exatamente isso que ele faz e obtém esse resultado. Né? Ups. E aí uma interpretação do ponto de vista mais físico, que basicamente a gente se embranhou, né, num emaranhado de equações ali da mecânica clássica, né, foi dada por de Broglie em 1924. Então, se eu pegar o momento, né, vezes o raio, ou seja, P vezes R, que também é sempre NH cortado, só que agora, em vez de eu manter, né, o nosso M como sendo o nosso momento como sendo a massa vezes a velocidade, eu recupero, né, o momento proposto por de Broglie, ou seja, h cortado sobre lambda. Quando eu introduzo isto nessa expressão, então eu vou ter h sobre lambda vezes r, que é igual a nh sobre 2π. Lembrando que h cortado é h sobre 2π. Então eu obtenho 2πr, que é igual a n lambda. Né? Significa o quê? As órbitas possíveis são aquelas nos quais a circunferência pode conter exatamente o número inteiro de comprimento de onda de de Broglie. Eu tenho... vamos voltar aqui. Eu tenho órbitas elípticas, ok? E aí eu introduzo o momento relativístico, digamos assim, o momento de de Broglie, para descobrir quanto que vale o perímetro desta elipse. Né? Fazendo isso, eu descubro, né, o perímetro, no caso, né, de uma esfera, né, de uma circunferência, é 2πr, que a gente sabe. E isso, dada essa quantização, tem que ser
n vezes um comprimento de onda, ou seja, n sempre é o nosso número inteiro, o nosso nível, e lambda é o comprimento de onda associado. Ou seja, a nossa nossa partícula, no caso um elétron, por exemplo, que lembra que o elétron, né, está relacionado a uma onda, uma onda de propagação, certo? Esta onda, digamos assim, se eu for pensar que em vez de estar orbitando uma partícula, mas aqui está sendo percorrida por uma onda, esta onda, né, que percorre esta circunferência, ela tem que sempre ter um comprimento de onda que seja do tamanho ou um múltiplo inteiro do perímetro, da circunferência. Significa o quê? Vou tentar desenhar aqui. A onda oscila, né? Digamos aqui assim. Vou exagerar aqui assim, que daí vai ficar mais fácil de entender. Então eu tenho uma onda se propagando, descrevendo uma circunferência. E aqui, ó, na hora que essa onda termina, ela tem que sempre terminar. Ô, louco! Ela tem que sempre terminar no mesmo, vamos pensar assim, no mesmo local de início. Isso significa uma onda estacionária, certo? Era equivalente àquela onda estacionária que a gente tinha pensado lá atrás, né? Dentro, né, de uma caixa eu só consigo ondas que sejam estacionárias, que estejam relacionadas ao tamanho, né, da caixa, esse tamanho aqui. No caso, esse tamanho aqui é o nosso perímetro, né? É o perímetro da órbita, né? Então a onda associada à partícula se movendo numa órbita circular, a onda relacionada a ela, ela tem que ser uma onda estacionária, ok? Se for uma onda que não seja estacionária, então toda vez que essa onda, né, for percorrida por uma outra onda, vai acontecer, né, uma interferência destrutiva e vai destruir essa onda, ela vai desaparecer. Então ela só sobrevive às ondas estacionárias, que é mais ou menos o que está desenhado aqui, né? Então eu posso ter aqui é a onda, digamos assim, uma das primeiras ondas, né? Então ela tem esse comportamento meio estranho. Mas se eu pegar uma onda com um N maior, então vai ser parecida com aquela que eu desenhei aqui por cima, certo? Então, é basicamente isso, né? As ondas de de Broglie estacionárias, aqui, né, no caso do desenho, feita para as 3 primeiras órbitas de Bohr. Ok, já falei. Vamos lá. Não sei se qual que é a impressão, né, de tudo aqui, mas vamos continuar, porque já são quase 8h30. Então o modelo, vamos tentar construir de outra forma, né, o modelo de Sommerfeld, né? Então ele basicamente parte, né, dos mesmos princípios, mas agora a gente vai supor, né, que o elétron, que é a partícula, né, que as partículas orbitando em torno do núcleo pode ter órbitas elípticas, né? E tudo isso foi na tentativa de explicar
as estruturas finas do espectro de hidrogênio, que eu vou mostrar no final. Então, se eu for descrever o modelo em coordenadas polares, então eu vou ter exatamente as equações que a gente apresentou ali atrás, né? A integral fechada de L de θ vai ser n, um certo n vezes h, então esse chamou de nθ, né? E depois a integral, né? A integral do momento, né, pela sua coordenada seria n h também, só que no caso n da coordenada r. Então, no caso aqui em coordenadas polares, sobrou a coordenada r e θ, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas, por exemplo, um ponto aqui dessa elipse, né, vai ser determinado pelo tamanho r e pelo ângulo, né, que esse r faz com, né, esse eixo aqui. Isso seria a representação em coordenadas polares. Em coordenadas cartesianas seria x, né, x e a posição y. Então, x e y mudaria todo o tempo conforme eu fosse caminhando na elipse. No caso, em coordenadas polares, quem muda vai ser o raio e o θ. Então, escrevendo isso em termos de r e θ, né, ou seja, em coordenadas polares, então eu vou ter que o momento angular vai ser um n de θ vezes h, esse n de θ vai ser 1, 2, 3 e assim por diante, e o momento angular vezes, né, o momento angular de A sobre B menos 1, ou seja, o momento angular relacionado ao raio, que esse daqui é o raio da elipse, né, que tem eixo maior e menor A e B, vai ser um n de R vezes H. Então, no fundo, ele só escreveu em coordenadas polares aquilo que a gente sabia. E esse NR, então, vai assumir valores 0, 1 e 2. Né? Lembrando que a razão A sobre B é o semi-eixo maior dividido pelo semi-eixo menor. Se eu voltar, né, juntar essas expressões, né, tem um monte de conta aqui que talvez não vale a pena detalhar com precisão. Mas se eu refizer essas contas para achar A e B a partir, né, da transformada, veja, eu pego a elipse que está em coordenadas cartesianas, transformo em coordenadas esféricas. Aí eu quero achar quanto que vale o raio da elipse em coordenadas cartesianas, mas expressa em termos de coordenadas esféricas. Aí eu acho A e B, né, que são essas quantidades aqui. A é 4πε0 n quadrado, h cortado ao quadrado dividido por μ, z, e ao quadrado. E B vai ser A nθ dividido por nr, né? Vai ser este mesmo carinha, só que dentro deste n eu vou ter a razão nθ por nr. A energia, né, vai ser 1 sobre 4πε0 ao quadrado, μ, z, e quadrado, dividido por 2 n ao quadrado, h cortado ao quadrado. Aqui nada mudou. A única coisa que mudou foi o nosso n. Né? Então, o nosso n, antes assumia valores 1, 2, 3 e 4, e assim por diante. Agora, o n assume valores que dependem de r e θ. E a quantização, no fundo, de Sommerfeld é essa expressão aqui. Então, basicamente, ele fala o seguinte, existe um número quântico n para uma órbita circular. Mas se a órbita for elíptica, né, aparece outro número quântico, né, que é o nθ, o nr. Então, o n, né, o mesmo n lá de trás, deve ser a soma do nθ mais o nr. Né, e essas duas quantidades
deve ser igual a n. N sempre assumiu valores 1, 2, 3 e assim por diante. Então, sendo assim, né, nθ vai assumir valores 1, 2, 3 até chegar no valor de n. E nr vai assumir, né, valores 0, 1, 2 e 3 até chegar ao valor de n. O nr, né, assume valores, começa pelo zero, né, para que esta igualdade, né, tenha um valor mínimo n igual a 1. Né? No caso aqui, no primeiro nível, digamos assim, nível 1, eu posso ter uma variável quântica 1 e 0. Isso coincide com o resultado do átomo de Bohr. N a gente chama, né, de número quântico principal, e o nθ, né, a gente chama de número quântico azimutal. É o número quântico relacionado, né, à variação angular, digamos assim, ok? Aqui é só um exemplo, né, da construção desses valores. Então, no nível 2, eu posso ter o nθ igual a 1 e o nr igual a 1, fazendo 2, ou eu posso ter nθ igual a 2 mais 0, que também vai dar n igual a 2. No 3 a mesma coisa, eu posso ter 1 mais 2, 2 mais 1 ou 3 mais 0. Ok? Bom, do ponto de vista gráfico, digamos assim, o que significa, né, esses níveis? Né? A energia, ela, como a gente viu no slide anterior, ela continua dependendo só do número quântico principal, n, certo? Mas a forma das órbitas, ela depende de dois números quânticos, né? Então, no caso, para n igual a 1, eu tenho nθ igual a 1, certo? Eu só tenho um núcleo e uma órbita circular, que é o primeiro caso. Para n igual a 2, né, segundo a quantização de Sommerfeld, eu posso ter duas possibilidades de órbitas. Uma órbita circular, quando nθ é igual a 2, e uma órbita elíptica, quando nθ é igual a 1. E aqui também, para n igual a 3, eu já tenho três possíveis órbitas. A órbita circular, que é o átomo de Bohr, né, digamos assim, mais outras órbitas elípticas. Né? Então, n igual a 2 é elíptica, né, mas não é muito... aí eu nunca lembro se é oblato ou prolato, né? Muito esticada, né? E a n igual a 1 é essa mais esticadinha aqui. Então, o que significa tudo isso? Ele introduz uma quantização partindo de que as órbitas podem não ser elípticas, né? Podem não ser sempre esféricas, circulares. Se elas forem elípticas, o resultado elíptico contém o resultado da órbita circular. Porém, eu preciso introduzir um segundo termo quantitativo, digamos assim. Então, no caso, vamos pensar, deixa eu só ver aqui. Tá. Isso acontece na órbita dos planetas também. A única diferença é que eu quero dizer o seguinte. Eu tenho lá um determinado planeta, o Sol, por exemplo. Em torno do Sol, eu posso ter uma órbita circular, digamos assim, ok? Mas eu também posso ter, com a mesma energia relacionada, eu posso ter uma órbita elíptica, ok? Mas eu não posso só ter uma órbita circular e elíptica, eu posso ter infinitas órbitas, partindo desde da esférica até a elíptica, todas
com a mesma energia relacionada, ok? E isso, né, no caso da órbita dos planetas, não existe uma quantização, né, igual existe aqui. Então, né, um objeto, né, um objeto, um asteroide, ou qualquer objeto que tenha massa, que entre, né, na órbita do Sol, ele pode descrever diferentes órbitas, né? Um exemplo são alguns cometas, né, que passam, né, perto da Terra ou perto de outros planetas, lá a cada 20, 30, alguns mais de 100 anos, porque descrevem órbitas elípticas desse tipo, né? Então, se a Terra está aqui, por exemplo, né, mais ou menos aqui assim, então até, né, esse cometa fazer toda essa curva aqui, né, a Terra já deu muitas voltas nas suas órbitas. Não sei se eu ajudei, né, com este comentário adicional ou piorei. Bom, então basicamente é isso. Eu não tenho só órbitas circulares, eu posso ter órbitas elípticas também. Mas eu não posso ter todas as órbitas elípticas, eu posso ter algumas órbitas elípticas. Certo? E outra introdução, né, feita por Sommerfeld foi, né, tratar o problema de forma relativística. Então, no fundo, o que ele faz? Essa conta realmente é uma conta gigante que não, não vale a pena a gente fazer, né? A gente só quer entender o resultado. Então, anteriormente, o que eu tinha? Eu tinha tudo isso daqui, vezes 1. Desculpa, né? Vezes essa quantidade, vezes 1, certo? Aí depois, né, com a introdução da correção relativística, eu ganho, né, este termo adicional, né? E daí depois, né, esta quantidade alfa aqui, a gente verifica que é 1 sobre 4πy0 ao quadrado, q quadrado sobre h cortado c. Então aqui aparece, né, o c da correção relativística. E essa razão dá sempre 1 sobre 37. Esse depois ficou conhecido como a constante da estrutura fina. Então, esta energia agora, ela se desdobra, né, em mais outros diferentes valores se eu introduzir uma correção relativística, ok? Deixa eu avançar. Agora eu vou fazer, talvez deveria ter mostrado essa figura no início, né? Então, suponha que esse daqui seja um espectro de um determinado elemento químico, certo? A gente verifica que uma, né, dessas linhas espectrais, ela não é composta só por uma linha, né? Ela é composta por outras linhas, né? Então, se a gente fizer um zoom, em vez de encontrar uma única linha espectral, a gente encontra outras sobrepostas. E estas outras linhas sobrepostas foi visto depois. Por isso a necessidade de introduzir uma órbita que não fosse somente circular, mais elíptica. Isso, do ponto de vista do gráfico dos níveis de energia, antes o nosso gráfico de energia era uma linha sólida aqui, uma linha sólida aqui, uma linha sólida aqui. Este era o n igual a 1, este era o n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Este foi o gráfico apresentado na aula anterior. Porém, né, esses níveis, eles são meio que decompostos. Obviamente, este desenho aqui é um exagero de amplificação para a gente poder
interpretar, para a gente poder observar que tem linhas, sublinhas, né, digamos assim, entre as linhas dos níveis, certo? Mas no fundo essas linhas são tão próximas que a gente não consegue diferenciar se fosse fazendo um gráfico em escala real, digamos assim. Então, basicamente, o que eu tinha antes? Eu tinha um elétron vindo do nível n igual a 2 para o nível n igual a 1 e emitindo uma radiação. Ou esse elétron estava no nível 3 e caía para o nível 2, emitia uma outra radiação. Ou ele estava no nível 4 e caía para o nível 2 e emitia uma terceira radiação. E essas três aí foi aquela da primeira figura da aula passada. Essas três emissões constituem a série de Balmer, certo? Quando eles, né, passam do nível mais alto para o nível fundamental, então está relacionado à série de Lyman. E se for daqui para cá, estaria relacionado às outras séries em outras regiões do espectro. Porém, quando se faz o zoom, a gente verifica que existe mais linhas espectrais escondidas atrás de cada uma delas. Então, por exemplo, que o decaimento da 3 para 2 seria aquele vermelho na série de Balmer, se eu olhasse com cuidado, não tinha só uma, mas tinham 3. E por que essas 3 praticamente sobrepostas? Por causa do comportamento por causa de, né, como o elétron orbita em torno do núcleo. Então ele pode ter uma órbita esférica, só lembrando aqui, ó, pode ter órbitas esféricas, elípticas, muito elípticas, e aí cada vez que ele muda de órbita, ele emite, né? Digamos, quando ele passa do N3. Vamos pensar. Ele passa aqui, ó, né? Desta órbita aqui para esta órbita aqui. Emite uma certa radiação. Mas agora ele está descrevendo uma órbita elíptica. É n igual a 3, né? Porém, é elíptica dessa forma. E aí ele decai para n igual a 2. Ou n igual a 2, n θ igual a 1. Né? Então agora tem mais possibilidades de decaimento e emissão de radiação, que são essas, que é o que a gente chama de degenerescência. Né? Então, cada um desses níveis é degenerado em mais níveis. Né? Porém, existe uma regra, né, que diz o seguinte, né? Aí eu fui para voltar. Existe uma regra de seleção que é o seguinte: nθ I menos nθf tem que ser sempre um número mais ou menos igual a 1. O que significa isso? Quando ele... Veja, aqui é o primeiro nível, n igual a 1, nθ igual a 1. No segundo nível, eu posso ter n igual a 2, nθ igual a 1 e nθ igual a 2. Então, se eu vim do n2 para o nθ2 para o nθ1, então vai ser nθ inicial menos o final, 2 menos 1 dá 1. Esta transição é possível. A transição do nθ1 para o nθ1 não pode, porque viola essa regra de seleção. Você ficaria 1 menos 1 igual a 0. Então, esta transição aqui não emite radiação. Ou melhor, ela nem acontece. A mesma coisa vale para os outros decaimentos, ok? Então, aqui no caso da 2 para 1, ele só pode, da 3, né, para 1, ele só pode quando nθ é igual a 2. Então, seria nθ2 menos 1 dá 1. Se for nθ3 menos 1 dá 2, não pode. nθ1
menos 1 dá 0, também não pode. Então, só pode ocorrer esta transição de nível que está relacionada a uma certa radiação. Então, eu vou ter, basicamente, né, uma linha, né, outra linha, daí depois eu começo a ter 2, 3, conforme eu vou subindo o nível, eu vou tendo mais linhas agrupadas relacionadas a um único nível. Né, que é mais ou menos o desenho. Eita lasqueira. O desenho que está mostrado aqui, ok? Então, a grosso modo, né, esta linha está relacionada a um nível de energia do átomo de Bohr, mas para eu explicar, né, as sublinhas, eu tenho que considerar o modelo de quantização de Wilson-Sommerfeld, ok? Bom, e depois a gente vai ver que esta quantização está relacionada à distribuição de Linus Pauling, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, aquela distribuição vem desta quantização, ok? A gente precisava de mais tempo, né, para chegar à construção, né, da distribuição atômica, né? Lembra que a distribuição fala, ó, eu posso ter um elétron numa camada, eu posso ter 2, mas na camada seguinte eu posso ter 4. Mas eles vão aparecer da seguinte forma, eu vou ter 2, daí depois eu só posso ter 1 lá em cima, daí depois eu só posso ter, quando eu tiver 4, eu tenho que ter 2 na primeira, 2 na 1s2, 2p6, 3s2. Mais ou menos isso, né? É que eu não lembro direito a sequência, né? Mas existe uma regra onde que, né, os elétrons podem ocupar no átomo, né? E esta é exatamente esse resultado, né, vem exatamente da quantização de Wilson-Sommerfeld, ok? Essa quantização explica, né, a estrutura fina, ou seja, as raias, as linhas, né, espectrais adicionais que aparecem sobrepostas, né, no espectro de emissão, e também vai nos levar, né, a construir a distribuição de Linus Pauling, né, a distribuição atômica ali. Bom, resumindo, né, o que é novo nesta aula? O que é novo nessa aula é propor uma órbita elíptica, né, e a partir disso, né, descobrir que esse resultado contém o resultado do átomo de Bohr, mas contém outros resultados também. Esses novos resultados, ou seja, esses dois novos números quânticos, ele explica, né, a estrutura fina, né? Em resumo, esta foi a aula de hoje e a gente encerra então o modelo atômico, ok? Então, por hoje é só e muito obrigado. Deixa eu finalizar a gravação.